no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 11, onde nós vamos estar ministrando sobre uma vida transformada pelo poder de Deus. E eu tenho para mim, queridos, que o Senhor há de transformar cada um de nós, instrumento da sua parte, para que possamos ir e ganharmos almas para o reino dos céus. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao verso de número 11. Convido a igreja a colocar-se de pé e vamos estar lendo esse texto. E aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Você pode assentar-se. Um texto que parece que foi preparado juntamente com o louvor que as irmãs acabaram de entoar e que traz a cada um de nós uma das maiores lições daquilo que o Senhor pode fazer na vida de cada pessoa. A vida do apóstolo Pedro, ela se destaca dentre inúmeros outros personagens do Novo Testamento, como sendo um dos homens que demonstra claramente a sua humanidade. Ou seja, Pedro era uma pessoa normal, como eu e como você. Não tinha nada de sobrenatural em Pedro. Não tinha, e você vai identificar isso, características virtuosas na vida de Pedro. Pelo contrário, a maioria das características que sobressaíam na vida de Pedro eram características negativas. Mas o que nos chama a atenção é o carinho do Senhor Jesus por uma pessoa
tão cheias de defeitos, de falhas, como aquele homem. Isto, para mim e para você, é motivo de esperança. Porque se o Senhor, Ele teve esse carinho, se o Senhor admitiu um homem tão cheio de falhas ao lado dele, significa dizer que também nós, apesar de nossas falhas, de nossos defeitos, dos nossos erros, também somos recebidos pelo Senhor nosso Deus para andarmos ao lado do seu Filho Jesus Cristo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando Jesus vai de encontro a uma pessoa, ou uma pessoa é levado de encontro a Jesus, a primeira coisa que acontece numa experiência transformadora de Deus, Ele muda o nome da pessoa. E o nome de Pedro anteriormente era Simão. E você sabe o que significa dizer o nome Simão? Inconstante, cheio de altos e baixos. Eram essas as características que predominavam na vida daquele homem. Um homem que alternava muito, de tal forma que ele era extremamente inconstante. Eu espero que não tenha ninguém aqui com essas características. Mas o Senhor, e se houver, é poderoso para transformar a vida de uma pessoa assim em Pedro. E Pedro tem um outro significado. E o significado e o sentido de Pedro é rocha, pedra, firmeza. Deus tem a capacidade de transformar um homem, uma mulher inconstante, cheios de altos e baixos, numa pessoa firme, numa pessoa de propósito definido, numa pessoa que seja inabalável na sua conduta e na sua fé. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que o Senhor transforme a minha vida assim. Eu acredito, creio piamente, que nessa noite vai haver mudança de vida aqui nesse lugar. Veja, queridos, algumas das características de Pedro. Vamos ver se nós não temos alguma dessas características. Era um homem impulsivo, também afetuoso, cheio de contradições, às vezes presunçoso. Quando eu vou falando, eu vou me vendo. Outras vezes tímido e covarde. Foi repreendido pelo próprio Senhor Jesus, e isso se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 33, e foi repreendido também publicamente por Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 11. Todos esses erros
na vida desse homem, servem para nos mostrar como nós também somos suscetíveis ao pecado. Nós somos falhos em nossa própria natureza. Diz a palavra que nós, em nossa própria natureza, somos terrivelmente pecadores. Mas o Senhor conhecia aquele homem, e Deus conhece você perfeitamente, sabe dos seus defeitos, sabe de suas falhas, sabe exatamente do que você é, mas apesar de tudo, Deus te ama. Você é amado do Senhor. E Deus tem nos ensinado que Ele nos recebe do jeito que nós somos. Mas Ele se nega a que eu e você permaneça da mesma maneira. Por isso, Ele quer mudar a vida de muitos de nós nesse lugar. E a mudança, queridos, que aconteceu na vida de Pedro, primeiro, aconteceu a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Lá no capítulo 2 de Atos. Quando o Espírito de Deus foi derramado, e Pedro foi também inundado pelo Espírito de Deus, a vida dele mudou. E eu posso dizer para você, por experiência de vida, eu estava 5 anos já congregando na igreja, já tinha sido batizado nas águas, mas ainda não sabia o que era realmente uma conversão literal. Sabe quando veio a minha conversão? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Quando eu fui inundado pelo Espírito de Deus, mudou completamente a história da minha vida. Como eu disse, eu que era inconstante, eu que era presunçoso, eu que era, muitas das vezes, cheio de altos e baixos na minha vida. A partir daquele momento, comecei a ter um novo comportamento, um novo estilo de vida. E vou te dizer uma coisa, Mônica é prova disso. Até para iniciar o namoro, tanto eu como Mônica, nós submetemos ao Senhor para ver se Deus aprovaria ou não o nosso namoro. Porque nós estávamos cheios do Espírito Santo de Deus. Não queríamos, em hipótese alguma, entristecer o Espírito Santo de Deus. E olha, foi tão tremendo que Mônica, pela parte dela, precisou ter confirmação de Deus, e eu, da minha parte, também precisei ter confirmação de Deus, para que nós pudéssemos entrar no relacionamento. E quando o Senhor confirmou, graças a Deus, porque os céus também selaram aquela união, e nós namoramos, noivamos e nos casamos
num espaço de 9 meses. Não foi porque ela precisava casar-se devido a um precoce relacionamento sexual. Mas nós fomos, e Mônica foi virgem até o dia do casamento, até pós o casamento, que a nossa primeira relação só aconteceu pós-casamento. E foi tão lindo, porque antes de nos relacionarmos, nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor e entregamos toda a relação aos cuidados do Senhor. Sabe qual foi o resultado? Quem sabe qual foi o resultado? O resultado está ali, aqueles 2 bonitões ali, Mateus e Marcelo, e glórias a Deus por isso. Porque, na verdade, queridos, só foi possível essa mudança depois que eu fui inundado pelo Espírito de Deus. Antes, eu ainda era muito voltado para os meus impulsos. Mas o Senhor mudou a minha vida. E Deus quer mudar a sua vida também. Deus quer mudar a história dessa cidade. Deus quer mudar a história dessa igreja. E para que o Senhor possa realizar mudanças na nossa vida, Ele está nos mostrando. O caminho é a plenitude do Espírito de Deus no vosso meio. Estava ouvindo a pastora dizendo, antes do coral cantar, você, eu quero te dizer, não é bem você, mas a começar por mim, que o Senhor ateie esse fogo do Espírito no meu coração, que o Senhor incendeie a minha alma, que o Senhor realmente mude a minha história, de tal maneira, queridos, que eu possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história dessa igreja. Nunca mais ela vai ser dessa maneira. Pode ter certeza que eu vou te dizer. Multidões vão afluir para esse lugar. Porque o Senhor, Ele vai levantar pessoas como eu e você, normais, mas pessoas que serão inundadas pelo Espírito de Deus e serão ganhadores de almas em nome do Senhor Jesus. Pedro tornou-se um homem ousado, um homem corajoso. Por isso nós temos ousadia para falar. E quando eu falo, eu não estou olhando, não estou confiando nos meus méritos, no meu carisma pessoal, nem na minha própria sabedoria, talentos, de forma alguma. Mas eu confio no Senhor, eu confio que o Espírito de Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Eu tenho aprendido a submeter a minha vida ao controle do Espírito de Deus. E é isso que faz a diferença. Ele nos transforma de pessoas insignificantes, de pessoas inconstantes, mas Ele faz de nós uma rocha, uma pedra, uma firmeza para poder prosseguir e pregar o Evangelho do Senhor, o Evangelho do Reino de Deus. A vida de Pedro tornou-se um vaso de bênção. O Senhor usou Pedro poderosamente com curas, com milagres, com maravilhas. Deus vai nos usar, porque o mesmo Espírito que estava em Pedro está em mim, está em você. Pedro passou a orar de maneira mais eficaz.
mais fervorosa, mais confiante. E eu também creio, queridos, que Deus está levantando homens, mulheres, jovens de oração nesse lugar, valentes de oração, que estão fazendo diferença. E porque estão fazendo diferença, os céus e a terra estão sendo abalados pela nossa oração. Pode ter certeza disso. Pode ter. Olha, foi muito importante e nós não podemos deixar de enfatizar a importância do fato do clamor na sexta-feira às 20 horas. Toda sexta-feira é noite de clamor. Nós viemos para cá e é bem verdade que não é pelo número de pessoas, mas bom seria que tivessem mais pessoas. Mas nós passamos a clamar a Deus, a interceder pelo evangelismo de sábado. O resultado, eu nunca tinha visto aquilo. Teve pessoas que já vieram chorando, sem antes falar nada para ela. Já veio sensibilizada pelo Espírito de Deus. E ali no meio da praça pública, e não tinha estrutura de som, de palanque, de evento, mas era o evangelismo pessoal, e elas vieram, e nós oramos por ela, no meio da praça, impomos as mãos, e elas foram abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer mais. Deus vai fazer muito mais, sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, escute bem o que eu vou dizer. Nós já pregamos sobre isso. Se a igreja perder a hora da visitação do Espírito do Senhor, a hora da visitação de Jesus, Deus não vai se limitar à igreja, não. Deus vai agir fora. Sabe o que vai acontecer? Lá, nos bares das esquinas, nas boates, e em outros lugares que você nunca imaginou, vão acontecer conversões genuínas pelo Espírito de Deus. No meio da criminalidade. A pastora, não sei se ela já falou com o Simone sobre a ida dela, então prepare-se para ouvir, Simone. Queria, agora não tem mais tempo, né? Mas ela foi, Simone, movida pelo Espírito de Deus, aí, de encontro ao endereço de uma jovem que nós tínhamos conversado há algum tempo anterior. E aquela jovem é evangélica. E tinha deixado o endereço dela. E a pastora foi ali, movida pelo Espírito de Deus e acompanhada da sua força máxima de Thaís. E quando chegaram lá, para a surpresa, era uma boca de fumo. E ali, ela pôde falar não com os traficantes em si, mas com a mãe daquela jovem, e a jovem e aquela mãe pedindo para que pudéssemos ajudá-los naquele local aonde o tráfico, a criminalidade tem predominado. Veja, queridos, que aqui bem próximo, quanta necessidade tem de que o Evangelho possa ser levado a essas pessoas. E sabe qual foi a colocação daquela mãe para a pastora? Que muitos daqueles jovens envolvidos no tráfico, na criminalidade, eles são
crentes desviados, e que o Senhor tenha misericórdia e nos qualifique para sermos porta-vozes do Espírito de Deus a essas pessoas. Nós hoje falamos a esse respeito. A igreja deve estar preparada, porque quando o mover do Espírito de Deus acontecer, certamente não virão só os bonzinhos, não virão só os arrumadinhos, cheirosinhos, virão os traficantes, as prostitutas, virão os beberrões, virão aqueles que estão precisando de Deus. E nós, como igreja, precisamos estar habilitados para recebê-los em amor, mas no poder do Espírito Santo de Deus, porque eles vão chegar assim, feridos, vão chegar como nós temos recebido lá em Itaipuaçu. Ontem nós tivemos uma festa linda lá em Itaipuaçu, um churrasco maravilhoso. A grande transformação na vida de Pedro espelha a conversão experimentada por todo aquele que conhece o poder de Deus em sua vida. E eu quero concluir a mensagem nessa noite dizendo para você que é possível mudarmos. É possível, sim, mudarmos, porque o Espírito de Deus quer transformar a minha e a sua vida. Precisamos aprender com o exemplo da vida desse apóstolo, que muitos de nós também somos pessoas comuns. Somos sujeitos a uma série de situações contraditórias. Somos inconstantes, não é verdade? Mas somos escolhidos por Deus, amados por Deus, chamados pelo Senhor, e hoje Deus também te chama para transformar a sua vida. Mas para que o Senhor possa transformar a nossa vida, Ele não é arrombador de coração. Ele é respeitador dos nossos pensamentos e também das decisões que tomamos. O que eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, e eu sei o quanto isso pode até te surpreender, mas se você permite que o Senhor, nessa noite, transforme a sua vida, se você permite que Ele possa fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, conforme a sua própria imagem e semelhança. Você quer ser dominado, controlado, dirigido, impulsionado pelo Espírito de Deus? Você permite que Deus transforme o seu temperamento? Você permite que o Senhor faça uma transformação tão poderosa na sua vida, que a partir de hoje você seja um ganhador de almas, de vidas para o Senhor Jesus? Se você quer tomar essa decisão, eu quero que você expresse isso colocando-se de pé aonde você se encontra.
é a sua resposta para Deus. Você já percebeu que não tem fundo musical, não tem sensibilização emocional, mas é uma pergunta clara e direta. Você quer? Você permite? Deus já sinalizou dizendo: Ele te ama, respeita do jeito como você é, mas Ele tem o poder e a capacidade para transformar a minha e a sua vida num instrumento da parte dEle, para que nós sejamos ganhadores de almas e possamos fazer diferença sobre a face da terra, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado e ser honrado através das nossas vidas. Que bela decisão você tomou, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a tua vida. E é tão bonito ver a igreja de pé. Eu imagino como é que Deus está olhando para nós nessa hora, vendo a sinceridade do meu e do seu coração, vendo o desejo do meu e do seu coração. E o Senhor diz para você: eu sei que você é cheio de falhas, mas eu posso todas as coisas na vida daqueles que permitem. E o Senhor certamente, a partir dessa noite, Ele vai transformar a nossa vida. Nunca mais você será a mesma pessoa. O seu nome não será mais o mesmo, mas o Senhor já tem um novo nome para você escrito nos céus. E eu quero finalizar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. E o Senhor vai pegar essa instrumentalidade que está sendo colocada à sua disposição e vai transformar. Olha, eu profetizo que Deus vai te colocar, meu irmão, sobre multidões. Eu profetizo, minha irmã, que você será um canal de bênção do Senhor. Nunca mais você será inconstante, mas a partir de hoje, você será firme e constante em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Que a graça do Senhor recaia sobre a minha e a tua vida, e que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te batize com o seu Espírito Santo.